Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. Esse episódio vai para o Rafael Soares, que me pediu para falar sobre o Leopold von Ranke e o positivismo, e que perguntou se é possível ser inteiramente positivista. E essa é uma questão interessante, porque tanto Ranke quanto muitos desses pensadores do século XIX acreditavam que podiam ser inteiramente neutros e que podiam isolar o fato histórico, independente de qualquer teoria ou de qualquer filosofia da história. Então, a minha primeira sugestão de leitura, e talvez a mais importante, é o verbete História do Jacques Le Goff, que saiu na Enciclopédia Einaudi e está nessa compilação feita pela Unicamp, que além de ser um verbete soberbamente escrito e que eu já recomendei várias vezes aqui no Cantinho, acaba por entrar nessa questão do Ranke e da ingenuidade do positivismo. Eu separei algumas questões sobre isso. Primeiro, é necessário pensar se a história existe ou se é uma construção do historiador. E em vários dos meus vídeos eu já deixei bem claro que eu acredito que a história é uma construção do historiador. A história só se transforma em objeto de estudo, só se transforma em problema ou em questão do momento em que o historiador se volta e a percebe. Até lá, ela é simplesmente a vida cotidiana de todos nós, quer dizer, nós vivemos, e embora alguns tenham mais consciência do que outros do devir e da nossa inserção na temporalidade histórica, da nossa historicidade, a história só se torna história a partir do momento em que nós nos voltamos às questões, aos problemas, aos objetos, e estabelecemos as ligações e construímos uma interpretação sobre isso. Podemos isolar o fato de maneira neutra? Os positivistas acreditavam que sim. Mas será que podemos? Será que no momento em que selecionamos um fato, recortamos cronologicamente, estabelecemos suas ligações, analisamos, será que estamos sendo neutros? Brigar pela neutralidade do fato é negar a filosofia da história e as teorias historiográficas. E isso é para se pensar muito. Outra coisa, a história deve ter uma filosofia? Nesse ponto eu recomendo a leitura do Foucault, principalmente as palavras e as coisas e a própria arqueologia do saber, mas pensar que se pode fazer história sem ter uma reflexão sobre isso, que se consegue, é complicado, porque do ponto de vista do historiador maduro, e por maduro eu considero aquele que refletiu longamente sobre historiografia, filosofia da história, historicidade, temporalidade e a maioria dos conceitos que norteiam o nosso trabalho, é evidente que a história tem sua filosofia, que é impossível, se você trabalha sem ter uma filosofia da história, o que você faz é um repertório cronológico, e mesmo no repertório cronológico é possível encontrar uma filosofia, é possível encontrar uma motivação, é possível ver traços de escolhas historiográficas no trabalho do historiador. Outra coisa, o historiador é um homem do seu tempo, e essa talvez seja a questão mais interessante para se entender o positivismo, se é possível ser inteiramente positivista ou não. Veja que eu tenho aqui um comentário que foi feito pelo Carr,
o historiador, a respeito do Ranke. E é meio que jocoso, mas é um comentário interessante. Aqui está citado pelo Legoff na página 32 do verbete História, aqui da primeira edição da Unicamp. Ranke acreditava piamente que a divina providência cuidaria do sentido da história, se ele próprio cuidasse dos fatos. A concepção liberal da história do século XIX tinha uma estrita afinidade com a doutrina econômica do laissez-faire. Estava na idade da inocência e os historiadores passeavam-se no jardim do Éden, nus e sem vergonha perante o Deus da história. Depois conhecemos o pecado e fizemos a experiência da queda, e os historiadores que hoje pretendem dispensar uma filosofia da história, tomada aqui no sentido de uma reflexão crítica sobre a prática histórica, tentam simplesmente e em vão, como os membros de uma colônia de nudistas, recriar o jardim do Éden no seu jardim de arrabalde. E esse comentário é de 1961. Veja que a crítica do Carr nem sequer é uma crítica recente. Se a gente for pensar, eu acredito que existam outros historiadores mais recentes que também têm esse tipo de crítica. Ranke era um homem do seu tempo, e como um homem do seu tempo, foi influenciado pelo liberalismo econômico. Ele estava escrevendo na primeira metade do século XIX. É um escritor pós-Revolução Francesa, pós-Iluminismo, que está dialogando com Hegel, que está meio que dialogando até com Kant, se vocês pensarem um pouco mais longe. Mas a ideia de que se pode ser neutro, que um homem do seu tempo, influenciado pelas teorias econômicas, históricas e filosóficas, pode olhar para a história e só perceber os fatos e ater-se a eles sem exercer nenhuma influência, é no mínimo ingenuidade, como diz o Carr. É no mínimo uma visão idílica, inclusive porque de fato Ranke acreditava na providência divina. E esse é um fator de incômodo na hora de analisar qualquer obra historiográfica, porque como é que vamos pensar que na hora H é Deus quem põe e dispõe da vida do homem? O próprio conceito de história aí é descartado. Não é apenas que o Ranke descartava a filosofia da história. O próprio conceito de história para ele é totalmente diferente do que é para nós. Tanto que as suas obras são muito mais voltadas à história política e diplomática, seria uma história oficial, uma história estatal, se a gente puder definir assim, do que uma história abrangente, que pensa em cultura, em materiais, em economia. A história do Ranke é a história oficial, é a história, nem sequer seria história notarial, porque para se aproximar dos documentos notariais seria necessário uma filosofia da história. Nesse ponto, dá para ver que ele é a principal influência de Langlois e Saint-Aubot, os positivistas franceses que tanto foram criticados pela primeira geração da escola do Zonade, por Lucien Febvre e por Marc Bloch, porque é um tipo de história que abre mão de qualquer noção abrangente, de qualquer noção ou preocupação com o papel do homem na história. Se o papel do homem na história é dado por Deus e as instituições estão aí, e o historiador tem que se ater aos fatos sem fazer qualquer reflexão, isso é história mesmo? E essa é a pergunta que fica. Essa é, para mim, a questão que a gente pode tirar de todo esse balanço.
se existe história, se não existe, se o historiador constrói, se o fato pode ser neutro, se o historiador pode ser neutro. Todas essas perguntas que surgem a partir do positivismo podem ser resumidas numa pergunta só. Existe história no positivismo, do ponto de vista como nós entendemos? E sem incorrer no anacronismo, porque eu posso reformular a pergunta e fazer da seguinte maneira: existe história do ponto de vista dos contemporâneos do Ranke no positivismo? Pense em Marx, em Hegel ou qualquer outro pensador meio que contemporâneo ao Ranke e que tem concepções de história mais elaboradas, mais congruentes com a temporalidade ou com a historicidade. A pergunta que fica a partir do positivismo é: existe história positivista ou são apenas repertórios de fatos? E essa é a pergunta que eu deixo para vocês, para reflexão, para que a gente possa avançar um pouco nesse diálogo. Como eu já deixei claro nos outros vídeos, eu fiz um adendo, né? E estou agora reforçando essa colocação. Os comentários aqui nos vídeos estão impraticáveis por causa da política de notificações do Google. Então, vão para a minha página lá no Facebook, Cantinho da História, e comentem por lá. E vamos ver se a gente avança um pouco nesse diálogo. Mas pensem nisso. O positivismo, como escola historiográfica, é plausível? Existe história a partir das concepções positivistas? E qualquer outra questão ou dúvida, pode mandar que eu respondo.